O nome é complicado, gente. Hérnia de disco. A doença também não é tão simples de entender para os leigos como eu. Mas quem tem, aí sim, sabe muito bem o que a dor significa, porque dizem que dói demais. A gente está recebendo mais uma vez o Dr. Emerson Magno para falar um pouquinho com a gente. Obrigado pela sua visita mais uma vez. Vamos começar entendendo o que é a danada da hérnia de disco, então, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Hérnia de disco seria uma alteração do disco vertebral. O disco vertebral, como a imagem aqui mostra, é uma estrutura cartilaginosa que une uma vértebra à outra. Funciona mais ou menos como um amortecedor. Evita que as vértebras elas entrem em contato e causem danos entre elas. Tá? A hérnia é quando esse disco vertebral ele sofre alguma lesão e o que está por dentro dele, que é uma substância gelatinosa, ela rompe. Por trás da hérnia de disco, do disco vertebral, nós temos a raiz nervosa e a medula. Então o problema reside quando o que sai do interior do disco toca ou comprime aqui a raiz nervosa. Perde aquela almofadinha aí. Justamente. Aí dói, né? Aí dói. Vamos passar para a próxima ilustração, porque eu acho que a gente já tem essa etapa aí, que já é a etapa mais complicada, né, doutor? Aqui mostra essa ilustração que podemos ver melhor. Esse é o formato do disco, é um formato mais ou menos cilíndrico, um disco normal. Então nós temos essa parte externa, que é chamada de anel ou ânulo fibroso, e essa porção interna, que é o núcleo pulposo. Tem um tecido de consistência gelatinosa. Na hérnia de disco, esse anel externo, ele rompe. E o que está por dentro do disco vertebral sai e começa a comprimir a raiz nervosa. Aí nós temos as famosas dores ciáticas, né? As radiculopatias, que realmente são dores intensas. E a gente tem mais uma ilustração que mostra a evolução da doença. Bota pra gente aí, por favor. Isso. Normalmente a hérnia ela passa por alguns estágios. Normalmente o disco, inicialmente, ele perde a forma dele, passa a ser do formato cilíndrico para um formato um pouco mais diferente. Então, inicialmente, vamos ter uma protrusão, que é quando esse material interno do disco gelatinoso, ele não rompe o anel externo. A hérnia extrusa, que é a famosa hérnia de disco, é quando esse material ele sai pelo anel fibroso e começa a comprimir a raiz nervosa. Em alguns casos não muito comuns, nós temos a hérnia sequestrada, que é quando esse material gelatinoso, ele rompe e começa a comprimir regiões mais inferiores da coluna. Aí já é um estágio ainda mais complicado. Já é o estágio complicado. mais avançado e mais grave. Dá licença, eu vou chegar só um pouquinho para cá para começar a ler as perguntas dos nossos telespectadores. Pode chegar, doutor, por favor. O Flávio Roberto, do Jardim Cidade Universitária, quer saber qual a melhor forma de se prevenir a hérnia de disco. A conduta da gente faz muita influência? Tem muita influência? A melhor forma de prevenir a hérnia de disco são manter bons hábitos. Porque a hérnia de disco ela tem algumas causas principais. A causa genética é a mais importante. Essa, infelizmente, não temos como modificar. A segunda causa mais comum de hérnia de disco seria o excesso de sedentarismo. Pacientes sedentários que fazem pouco exercício físico, porque tendem a ter uma musculatura abdominal e da coluna lombar mais flácida. Então, todo o peso acaba sendo direcionado para o disco vertebral. Outra causa muito comum é o próprio envelhecimento natural. O disco ele vai perdendo água. Aí não tem como evitar. Infelizmente, não temos como evitar. Uma terceira causa, que essa sim é evitável, é o tabagismo. O tabagismo é um fator de risco grave para a hérnia de disco. Por quê? Porque o disco ele começa a receber poucos nutrientes, recebe pouca circulação sanguínea. Então vira um disco doente. Doutor, duas perguntas muito parecidas aqui. O Roberto de Mangabeira e a Alessandra de Manaíra. Eles querem saber que tipo de exame pode ser feito para identificar a hérnia de disco. Então, Bruno, os melhores exames para o diagnóstico da hérnia de disco são exames de imagem, preferencialmente ou uma tomografia ou a ressonância magnética, que seria o exame padrão ouro, o melhor exame, na verdade. A gente tem aqui a Mel Coutinho e também o Jeff Vasconcelos. O Jeff pergunta sobre pilates para tratamento e a Mel pergunta quais os exercícios mais indicados. Eu aproveito para acrescentar uma terceira pergunta. Certo. Em que casos é preciso medidas mais emergenciais? Existem alguns casos que o médico deve tomar algum tratamento de mais urgência para a hérnia de disco. Isso acontece quando o paciente ele se queixa normalmente de uma paralisia ou fraqueza progressiva, perda de força em membros inferiores ou membros superiores, que pioram com o tempo. E uma situação mais grave é chamada de síndrome da cauda equina. É quando a compressão da hérnia de disco faz com que o paciente ele perca o controle urinário, ele não consegue urinar ou tem extravasamento de urina de forma inconsciente, associado a formigamento e fraqueza nas duas pernas. Esse sim seria um caso de extrema urgência que indicaria um tratamento mais agressivo. Pilates. É uma boa modalidade de tratamento, porque trabalha tanto a postura quanto o reforço da musculatura do abdômen e da coluna vertebral.
Uma atividade física, desde que orientada, ela vai ajudar, né, doutor? Os bons hábitos são os mais indicados para tratamento. Não é uma pergunta que é da tua área exatamente, mas talvez o senhor possa ajudar a Maria de Fátima de Mangabeira. Quer saber por que o INSS não dá auxílio doença para quem tem hérnia de disco, ou dá? Em alguns casos, sim. Talvez a questão seja identificar quais os casos que realmente são irreversíveis, que daria direito ao benefício, e aqueles casos que podem ser tratados de alguma forma. Muitas vezes o paciente tem uma hérnia de disco, mas que ainda não foi tratada. Então, esses casos talvez mereçam um tratamento antes do benefício definitivo. Ok. A Fernanda Amorim disse que tem uma amiga, tem muitas dores na lombar, chega a doer até as pernas. Isso pode estar relacionado a uma hérnia. Em alguns casos, sim. Lembrar que a hérnia de disco, ou a doença do disco vertebral, ela pode doer o próprio disco na coluna lombar, mas o mais comum, com o caso falando da hérnia, é quando essa hérnia ela toca na raiz nervosa e temos a famosa dor ciática, dor radicular. Então o paciente ele pode sentir dor na coluna, mas uma dor que desce um trajeto por trás da perna, muitas vezes até o pé. Esses casos, sim, normalmente tem alguma relação com a hérnia de disco. Pode estar relacionado. Essa pergunta é bastante interessante, como as outras. A Vanderlúcia de Gramame, a gente conversava sobre isso até antes da entrevista. Tem só 23 anos, está com hérnia. Cada vez mais cedo as pessoas estão tendo esse problema, né, doutor? Isso, vemos cada vez mais cedo no consultório, pacientes jovens, acima dos 15, 16 anos, com problemas de hérnia de disco. Aí entra muitas vezes, talvez não tanto o fator genético, mas fatores comportamentais. Sedentarismo, alimentação não saudável, não balanceada, tá? Má postura durante o dia. Ok, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Conseguimos responder muita gente hoje. Sobrou muito, mas respondemos muita gente. Obrigado. Eu que agradeço, Bruno.